A primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 foi adiada para quarta-feira. O encontro estava previsto para ocorrer nesta segunda no Palácio do Planalto, conforme anunciado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Não foi informada oficialmente a razão do adiamento, que ocorre em meio ao pedido de demissão do chanceler Ernesto Araújo. Em entrevista nesta segunda-feira, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizou as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. O médico pediu que as brigas sejam deixadas no passado e pediu convergência das demais esferas do Executivo e dos outros poderes no enfrentamento da pandemia. Marcos Souza, e essa reunião adiada, juntando as trocas ministeriais, isso não transmite uma mensagem um pouco de, olha, a pandemia talvez não esteja em primeiro plano por aqui? Transmite, Paulo, e a culpa é do Congresso dessa vez, viu? Essa confusão toda sobre Ernesto Araújo foi patrocinada pelo Congresso, pelo Pacheco, que exigiu a saída do ministro, e o Congresso dessa vez que alterou a prioridade. Então não dá para dizer que a culpa é do Palácio do Planalto, porque o Senado, que inclusive representa os governadores nesse comitê, é que patrocinou esse adiamento. De qualquer forma, eu quero falar aqui sobre a postura do ministro da Saúde, que tem sido muito assertivo. Eu gosto muito da postura do novo ministro. Ele, inclusive, fez uma boa fala ontem nas redes sociais dele, colocou lá a importância da conscientização individual. Usou até a frase, olha, esses decretos, essas leis não adiantam de nada, esses lockdowns aí colocados goela abaixo do povo. O que adianta é a conscientização individual do uso da máscara, do uso do álcool em gel, da aglomeração sem necessidade. Esse é o caminho. Não é como um governador aí que anunciou uma vacina nova sem nem ter os elementos necessários. Vocês perceberam que, além de ele não contar toda a verdade, porque é uma parceria com uma universidade lá, com um hospital, na verdade, norte-americano, ele já tinha embalagem. O governo de São Paulo já criou a embalagem antes do produto. A vacina ainda não existe, infelizmente. Eu queria que ela existisse, mas ainda é um estudo. Os testes vão começar, mas o João Dória, na sua ânsia marqueteira, já tinha a embalagem lá, com a cor, a Butanvac, enfim, é só propaganda. E o governo também mordeu a isca, foi lá e colocou o ministro para anunciar a sua vacina. Então, o que nós temos que lutar agora é para diminuir a politização da pandemia. E o Congresso, dessa vez, patrocinou o adiamento dessa reunião do comitê. Tinha que estar mais preocupado com a saúde das pessoas, com a vacinação e não com troca de ministro. E para terminar aqui, Paulo, tem uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Ipsos que traz que 42% dos brasileiros dizem que o pior da pandemia é a politização. Nós temos que acabar com isso. Esse é o caminho. Perfeito. Jorge Serrão, como é que você avalia esse adiamento aí, a postura do governo em relação à pandemia? Há um problema sério que tem que ficar bem claro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou assumir, essa é a grande verdade, ele tentou assumir a liderança da discussão desse processo sobre a Covid no Brasil. Para quê? Para gerar mais desgaste político para o governo federal. E o governo federal parece que está querendo cair nessa armadilha novamente. A questão grave que a gente tem que debater com muita seriedade é, hoje, pela situação que foi criada politicamente, é praticamente impossível um diálogo civilizado entre Presidência da República, governadores e prefeitos. Você chegar na retórica e dizer, tem que haver um diálogo, mas na prática, o que prefeitos e governadores fizeram foi afrontar a Constituição, foi atacar a liberdade individual com decretos e decisões absolutamente estapafúrdias e que não estão mostrando resultados com relação ao combate à Covid. Nós estamos vendo aqui em São Paulo, por exemplo, um feriado que não está acontecendo. As ruas estão cheias, houve até engarrafamentos, dificuldade no trânsito, meio de transporte lotado, então feriado de Araque. Então, medidas de mentira que não resolvem a questão da pandemia, mas que estão politizando. Só que isso, a pesquisa já está mostrando que a população está ficando de saco cheio desse embate inútil entre políticos que não leva ninguém a lugar nenhum, enquanto pessoas sofrem e morrem e se amedrontam com a Covid. Amanda Klein, quem é que politiza?
O presidente, né, Paulo? É óbvio, quando ele chama os governadores de tiranos, tiranetes, publica nas redes sociais, fala no cercadinho lá na porta da Alvorada com os simpatizantes, com os apoiadores dele, ele que politiza. Quando ele entra com o Madinho no Supremo Tribunal Federal para suspender as medidas de governadores e prefeitos, ele que politiza. O Pacheco, ele só assumiu um espaço, um vácuo na liderança que não foi exercido pelo presidente da República. Ele simplesmente se dá o desplante de não governar na mais grave crise sanitária da história do Brasil e numa gravíssima crise econômica também. Então, alguém, obviamente, tem que assumir esse fronte, tem que ter proatividade. E quem colocou o Pacheco para fazer interlocução com os governadores foi o próprio presidente. Por quê? Porque ele é um sectarista e ele só conversa com alguns governadores, os governadores que são chegados, que são amigos dele. Com os outros, ele não quer papo, ele trata como inimigos e não como adversários políticos. E esse momento pede união, pede concertação de forças, de interesses. Então, depois do que aconteceu ontem com aquele tweet absurdo do Ernesto Araújo, não tinha clima mesmo para esse comitê, para essa reunião acontecer. Agora, em relação ao novo ministro da Saúde, ele é muito mais polido, educado, né, tem aquele ar de médico, de cientista que ele realmente é, então nesse ponto é uma evolução, é um avanço em relação ao Eduardo Pazuello, quando ele fala que tem que usar máscara, né, que é tentar fazer uma mudança ali na comunicação do governo, em protocolos de saúde. Todos esses são avanços, mas sem tocar na questão de fundo, na questão nevrálgica, que é a seguinte: hoje precisamos fazer lockdown, né? O que todos os infectologistas, todos os médicos, as principais sociedades de medicina ressaltam, e a mesma experiência que mais de 150 países do mundo fizeram, e com êxito. E para dar alguns exemplos aqui no Brasil, a gente teve em Araraquara, que fez aquele lockdown mesmo, né? Nem transporte público funcionou, nem supermercado, nada, durante 10 dias, e olha só o resultado. Casos caíram 58% em um mês, e enquanto no estado de São Paulo o crescimento dos casos é de 40%, e 60% dos internados hoje nas UTIs de Araraquara são de cidades vizinhas. Então, conseguiu esvaziar um pouco as UTIs, ajudar as cidades vizinhas, e aí mesmo em Curitiba, o Rafael Greca, o prefeito, né, Mark, disse que vai estender as medidas restritivas e que também viu sinais positivos, viu resultados do lockdown. Segundo ele, a taxa de transmissão, que era de 1,41, uma pessoa transmitia, né, o vírus, contagiava 1,41, agora de 0,89, e antes das restrições eram 1.213 casos por dia, e agora, segundo Rafael Greca, em torno de 800. Perfeito. Primeiro o Jorge, depois o nosso Marcos Souza. Vai lá. Definitivamente os fatos estão mostrando que quem está politizando a questão da Covid para tentar claramente desgastar e derrubar o presidente Jair Bolsonaro é a oposição destrutiva. Essa oposição que não tem mostrado competência e nem capacidade de diálogo para discutir medidas sérias de saúde, saneamento e sociais para o efetivo combate e prevenção à Covid. Então, o presidente Bolsonaro, ele não é o culpado pela politização dessa história. Ele pode errar em seu discurso e sua narrativa, mas ele não é o responsável por essa politização. A politização é contra ele para derrubá-lo. Me permitam discordar de vocês dois. Para mim, político quer voto. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto os governos. Você vai lá, defende o presidente Jair Bolsonaro, meu caro Serrão. Amanda Klein vai lá, defende os governadores e prefeitos. Mas no final da história, político quer voto. Essa é a verdade. Aí vocês ficam defendendo aí, os caras só pensando em campanha. Marcos Souza, me ajuda, vai. É isso mesmo. Agora a Amanda fala muito dos governadores, enfim. Quem não quis participar do comitê, Amanda, foi o João Dória, numa postura eleitoreira. O João Dória é pré-candidato à presidência da República, talvez nem consiga ser, porque o partido dele não o quer, né? Tá lançando lá o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, já fala em uma coalizão com o PT, quem está dizendo isso é o FHC, não sou eu, então talvez ele nem saia porque o partido não quer. Mas o Dória é quem não quis participar do comitê, justamente porque faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro e está pensando em voto, como o Paulo disse bem. E mais, se lockdown desse certo, Amanda, como você vende aí, São Paulo não teria a pior situação do país hoje. O Dória fica se vendendo como grande pai da ciência, como grande resolvedor da pandemia, e ele mente. São Paulo tem a pior situação no país. Já teve fase laranja, vermelha, roxa, o arco-íris todo, cada vez fecha mais e não resolve o problema. As mortes só aumentam. Sobre Curitiba, que você trouxe aí
o dado, o que o Rafael Greca não falou é que o número de casos subiu durante o período que a cidade ficou fechada e mais, as UTIs ficaram ainda mais lotadas. E ele já falou, Amanda, nessa mesma fala aí, que vai reabrir a cidade depois da Páscoa. Então, num toque de mágica, ele já descobriu que depois da Páscoa ele vai reabrir a cidade com ou sem os números terem baixado. Amanda Klein, para a gente entrar no debate sobre lockdown, que é um tema que a gente quase não discute aqui no 3 em 1, né? Não, a gente não fala nunca sobre isso, né? Daqui a pouco a gente só vai se repetir. Todos esses prefeitos e governadores sofrem uma enorme pressão política. Chega uma hora que, infelizmente, eles têm que abrir. Normalmente, eles abrem antes do momento de ter que abrir, né? Porque eles têm que abrir quando há uma redução, por exemplo, nas internações. Como o Marco falou, as UTIs continuam bastante cheias, né? Porque a gente tem o epicentro no sudeste e no sul do país. São Paulo não é a pior cidade, não é o pior estado, não. Rio Grande do Sul tem o maior número de mortes por 100 mil habitantes. Hoje o sul do país é o epicentro da pandemia de Covid-19. Eu trouxe alguns números aqui na sexta-feira, mas eu posso repetir, de como as internações já reduziram o crescimento. Elas ainda não começaram a cair, mas já houve uma redução no crescimento das internações depois de 2 semanas das primeiras medidas restritivas, aquelas ainda da fase vermelha. Lembrando novamente que essas medidas têm um tempo para terem efeito, elas têm um delay, né? Porque a pessoa até se contaminar 5 a 7 dias para ter os primeiros sintomas, lá para o 11º é internada no hospital e só depois, se for morrer, só depois de 2, 3 semanas, tem um tempo que ela fica na UTI. Então, todas essas medidas, elas não têm que ser encaradas, no dia seguinte ou na semana seguinte elas começam a surtir resultado. Por isso que você precisa, para ter um lockdown efetivo, você precisaria ter pelo menos um mês de medidas muito mais drásticas e rigorosas. Perfeito. E ao contrário do que muita gente pensa, isso não traz voto para ninguém. São medidas impopulares, pelo contrário, os governadores são muito cobrados e pressionados por elas. Ninguém gosta de fazer isso, ninguém ganha voto. Amanda, e como é que você diz para uma diarista, para um pedreiro, para essas pessoas que dependem da diária do dia para comprar a janta para os filhos, que eles têm que ficar um mês sem salário? É isso que eu não consigo entender, os defensores do lockdown. Lockdown virou profissão de fé. Ou você acredita ou você é um pária social, um negacionista, você não pode discutir. O que tem lockdown de verdade, Amanda, é o debate. Porque quem questiona o lockdown já é colocado como um pária social. Isso não é verdade. Olha, meus queridos, vou pedir para vocês serem muito breves. Por isso que você teve o auxílio emergencial robusto no ano passado, que permitiu com que essas pessoas pudessem se distanciar, ficar afastadas. Mas não tem mais dinheiro, Amanda. Você sabe disso. Estamos com 100% do PIB endividado, Amanda. Se você não faz um lockdown restritivo agora, a saúde continua em colapso e você vai ter que ficar nesse abre e fecha da economia por muito mais tempo. Então, de um jeito ou de outro, você acaba tendo o mesmo resultado, você acaba encaminhando para a mesma atitude, porque chega uma hora que fica inviável os hospitais colapsando. Você é obrigado a restringir o movimento. Minha querida